2 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 11. No dia 15 de novembro de 1889, aconteceu no Brasil a proclamação da República. E nesta semana teve o feriado em que foi comemorado 135 anos. Nesse dia da proclamação da República, foi destituído Dom Pedro II, que era o imperador, e o Brasil, no lugar de uma monarquia, passou a ser uma república. E quem comandou essa revolta, que transformou aí o Brasil de monarquia para república, e que expulsou o imperador, né, exilou, fez com que ele tivesse um exílio forçado, né? Esse movimento, quem liderou foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que também se tornou primeiro presidente. Então, movimentos assim como esse aconteceram no Brasil e no mundo, e ainda acontecem, e com certeza acontecerão muitos movimentos assim, muitas revoltas, muitas revoluções. E por que isso acontece, né? Por que essas coisas acontecem, essas controvérsias, essas rebeldias, né? Essas lutas internas? É porque toda instituição que é constituída por seres humanos sempre vai ter isso, porque os seres humanos têm essa característica: nós somos briguentos, né? Nós fazemos guerra, nós defendemos cada um os nossos interesses, e então isso sempre vai acontecer. E a igreja é uma instituição que não é muito diferente disto. Assim como os governos, assim como outras associações, a igreja também é composta de seres humanos. É claro que a igreja, ela foi fundada por Cristo, por Jesus, e ela está sendo comandada por Jesus. Ele é o cabeça da igreja, e ele está sentado à destra do trono de Deus, está lá no céu e está comandando a igreja. Mas ele delegou autoridade para muitas pessoas aqui na terra, para os guias que nós falamos lá em Hebreus capítulo 13, né? As pessoas que estão dirigindo a igreja ou que são candidatos a dirigir a igreja. E então esta instituição, esse ajuntamento de seres humanos, também acontece esse tipo de coisa. Aqui nesse parágrafo que nós vamos ler, de 2 Coríntios capítulo 10, versículos 7 a 11, a gente vai ver justamente isso, que estava acontecendo um conflito na igreja de Corinto. E Paulo estava envolvido, e eles estavam até questionando a autoridade de Paulo, e Paulo teve que se defender, teve que dizer como ele lutava com isso, ou qual o direito que ele tinha de ser o líder, de ser o que ele era, né, de estar liderando a igreja. Embora ele estivesse à distância, ele exercia uma autoridade sobre aquela igreja, porque, afinal de contas, foi ele que evangelizou a cidade de Corinto, e ali uma igreja se formou. Então ele é o fundador da igreja de Corinto. Com isso ele tinha uma autoridade, mas essa autoridade estava sendo questionada, havia um conflito. E Paulo, aliás, não só Paulo estava sendo questionado, mas também os outros apóstolos. E Paulo, então, para ele se defender, para ele enfrentar e prevalecer, e de fato ele prevaleceu nesse conflito, ele venceu, vamos dizer assim, esse conflito, porque ele continuou sendo líder na igreja de Corinto,
e em outras igrejas onde ele fundou, ele se aproveitou de algumas vantagens que ele tinha. Essas vantagens o ajudaram a prevalecer, vamos dizer assim, hoje a gente diria, a se manter no poder. Era isso que, na verdade, estava acontecendo na prática. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículos 7 a 11, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, na verdade, com efeito, dizem as pessoas, né, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Considere o tal isto, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor também, entre outras bênçãos, nos deixou a Tua palavra escrita, para que pudéssemos meditar, para que pudéssemos aprender, para que não ficássemos no escuro. Senhor, que Tu nos abençoes, Tu nos ilumines para compreendermos a Tua palavra. Esteja, Senhor, com os demais irmãos que não estão conosco agora, mas estão em nossos corações. Esteja, Senhor, cuidando de cada um. Esteja, Senhor, operando milagres na vida deles, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. O império da igreja. A gente pode dizer que a igreja, ela é um império, ela se tornou um império. E como toda instituição onde tem seres humanos reunidos, ela tem conflitos. E Paulo, então, a gente está vendo um exemplo aqui na igreja de Corinto, logo no começo da igreja, né? No começo a gente chama de igreja primitiva, que é o primeiro século da igreja. Já ali já tinha problemas, né? Imagina agora, né? Tantos milênios depois. Mas então Paulo, para ele prevalecer, para ele enfrentar esses conflitos e ficar firme, porque era importante, ele não queria o poder pelo poder, né? Ele não queria ter poder sobre a igreja só porque para satisfazer o seu ego. Ele queria porque era importante ele ter esse poder sobre a igreja para que ele pudesse está cuidando da igreja, né? Como ele poderia cuidar da igreja, exortar, ensinar, se ele não tivesse poder sobre a igreja, se a sua autoridade fosse questionada. Se ele perdesse a autoridade sobre a igreja de Corinto, outros iam tomar esse poder e com certeza iam levar a igreja para o buraco, muito mais do que já estava caminhando, porque a gente sabe a história da igreja de Corinto, ela é bem complicada. Mas a primeira vantagem que Paulo se aproveitou para permanecer firme, para ficar no poder, é o argumento de que, como eles, se eles falam que são de Cristo, aqueles que estavam questionando a sua autoridade, se eles dizem que são de Cristo, nós também o somos. Então esse argumento era uma vantagem que ele tinha, ele podia dizer isso. Se eles são de Cristo, nós também somos. Ele está se referindo a ele e aos demais apóstolos. Então, tudo bem, eles estão querendo exercer autoridade porque eles são de Cristo, nós também
somos de Cristo. Então essa é a primeira vantagem, o primeiro argumento. Nós vimos isso no versículo 7, 2 Coríntios 10, 7. Porque ele diz, né, se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, nós também o somos. Então, não há nenhuma vantagem que eles possam ter sobre nós nesse sentido, porque todos nós somos de Cristo. Ele não disse que eles não eram de Cristo. Podia ser que eles não eram, porque já que eles estavam querendo dividir a igreja, pode ser que eles nem fossem de Cristo. Mas Paulo, então, vamos dizer assim, aceitou a possibilidade deles serem de Cristo, mas ele disse, mas eu também sou. Então não tem nenhuma vantagem. Nós temos no mundo todo, no planeta, isso são os dados mais ou menos de 2010, então já faz uns 15 anos, mas não deve ter mudado muita coisa. 31% das pessoas que foram entrevistadas, elas se declaram cristãos. 31% das pessoas, é claro que isso é uma pesquisa, eles consultam não todas as pessoas, é uma amostra, né? Mas eles chegaram a essa conclusão. 31% das pessoas no mundo se declaram cristãos. Desses 31%, 10% são evangélicos. E muçulmanos, eles são 22% da população mundial. Então, isso pode ter alterado, né? Já faz bastante tempo, mas dá para a gente ter uma ideia de como está dividido isso, né? Agora, no Brasil, falando especificamente do Brasil, segundo o censo do IBGE, também de 2010, foi o penúltimo censo, né? Porque já teve um, mas ainda não foi divulgado, eu acho, os resultados. Mas no censo de 2010, 64% da população brasileira se declarava católica. Então, 64% da população brasileira são de católicos. E o que mais que a gente tem aqui? O protestantismo, né, são cerca de 42 milhões de fiéis. Então, sem ser os católicos, né, pegando só os que se declararam protestantes, são cerca de 40 milhões, 42 milhões de fiéis, né? E aí é dividido, né? Igreja Batista, quase 4 milhões, presbiterianos 1,5 milhão, adventistas 1,5 milhão, luteranos 1 milhão, metodistas 340 mil, Assembleia de Deus é bem grande, 12 milhões, 12,3 milhões, e Congregação Cristã no Brasil, 2,3 milhões, Igreja Universal, 1,8 milhão, deve ter crescido mais, né? Porque essa igreja cresceu bastante, de 2010 para cá. A Quadrangular também fica nessa faixa aí de 1,8 milhão. Igreja Bíblica, 30. 30 pessoas, né? Se a gente fosse... Então a gente não está no censo, né? Não entrevistaram a gente para saber, né? Mas, o que isso significa para nós, né? Todos são cristãos, todos se declaram cristãos. Será que há conflitos entre esses cristãos no Brasil? Se juntar os católicos, né, 64% da população, mais os evangélicos, que não sei quantos por cento aqui, mas dá 40 milhões, né? Juntando tudo isso, colocando num lugar só, né, ou numa organização só, que a Igreja de Cristo, na verdade, ela é uma só, mas existem as denominações, né? Mas se todos fossem, né, regidos por uma só pessoa, né, como um Papa, por exemplo, né, e esse Papa, então, colocasse lá os supervisores, os bispos, né, será que teria conflitos? Não precisa nem responder, né? Porque já é assim, por exemplo, na Igreja Católica. A Assembleia de Deus tem um sistema de governança também, a Igreja Presbiteriana tem, a Universal, o Quadrangular, né? Tem esse sistema de organização. Então a gente sabe que existem estas controvérsias, né? Mas, então a gente sabe que os conflitos eles vão surgir. E nós, por exemplo,
no encontro, né, no nosso relacionamento com outras pessoas cristãs de outras igrejas, podemos também ter conflitos, né, discussões e precisaríamos argumentar, né, mas nós temos a mesma vantagem que Paulo tinha, nós podemos dizer também: vocês são de Cristo, nós também somos, né? Pode dizer isso para um católico, pode dizer isso para um presbiteriano, pode dizer para um batista, né? Se alguém diminuir você, porque você é de uma igreja que ninguém sabe onde fica, uma igreja que nem sabe, né, onde que é pequenininha, né? Que é uma igreja, muitos dizem é uma igreja morta, né? Uma igreja bem congelada, né? Mas tudo bem, eu também sou de Cristo. Vocês são de Cristo? Nós também somos. É um argumento, né, que nós podemos dizer também, e é uma vantagem. A segunda vantagem, que Paulo se aproveita dessa vantagem, né, para se manter aí firme, é que ele tinha a autoridade da revelação de Deus. Paulo, para ele se manter firme, para ele manter a sua autoridade, ele podia dizer isso, e ele se aproveitou dessa vantagem e argumentou: eu tenho a autoridade da revelação de Deus. Não foi dessa forma que ele disse, mas ele dá a entender no versículo 8, porque no versículo 8 ele diz assim: se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então ele tinha autoridade que foi conferida por Deus, e Deus conferiu essa autoridade para ele por revelação. Deus se revelou a ele. Lembra que ele estava indo para Damasco antes dele se converter? Aí Jesus, né, apareceu ali para ele e conversou com ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz, né, eu vou constituir você para fazer isso, para fazer aquilo. E depois teve outras revelações, né, aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 12 ou 1 Coríntios capítulo 12, que ele fala da revelação que ele foi ao terceiro céu. Os irmãos me ajudem aí, né? Mas aí ele fala, né, que ele foi 2 Coríntios, então 2 capítulos para frente do que nós estamos lendo, né? Ele fala da revelação que ele recebeu de Deus, que ele foi ao terceiro céu e ele ouviu e viu coisas que ele não podia falar. Não era permitido ele falar, eram inefáveis, né? E então ele tinha essas revelações, e isso era uma autoridade. Ele estava usando esse argumento para se manter firme e confirmar e autenticar a sua autoridade sobre a igreja de Corinto, porque a sua autoridade estava sendo questionada, tanto dele quanto dos apóstolos. Tem um site católico chamado Agnus Dei. A gente vê ali nesse site, pelo menos quando eu consultei, já faz algum tempo, ele falava de um debate que houve entre um importante teólogo católico e uma teóloga protestante. O teólogo católico era Carlos Ramalhete e a teóloga protestante era Mary Schutze, deve ser alemã, Schultze. Então, eles discutindo, e aqui então peguei um trecho do que eles colocaram lá desse debate. Então, numa das perguntas lá que um fez para o outro, né, o católico fez para a protestante, dizendo assim: por que a Bíblia teria precisado de quase 1.600 anos para ser entendida corretamente? Então essa é a pergunta que ele fez no debate para ela, né? Então responde aí, né? Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que, por que ele fala 1.600 anos? Porque a reforma protestante, que foi em 31 de dezembro de outubro, 31 de outubro de 1517, então quase 1.600 anos, né? Foi no século XV, século XVI, né? Então, por que, né, ele fala? Porque a igreja vinha desde então, né? Aí quando chega 1517,
De uma hora para outra, então, vocês entendem a Bíblia? Esse era o argumento que o católico estava falando, né, para ver o que ela responderia. E ela deu uma boa resposta. Ela disse: olha, do século I até o século IV, a Bíblia foi lida e entendida corretamente pelos cristãos primitivos. Do século IV até o século XVI, ela continuou sendo lida e entendida corretamente pelos verdadeiros cristãos, que viviam entre os falsos cristãos da falsa igreja, né? Parece o Pablo Marçal, né? Dando aquela chapuletada lá, né? Então, disse: olha, os cristãos verdadeiros estavam por aí, só que eles estavam numa igreja que não era boa, porque não tinha outra, né? Era só essa. Então não é que a Bíblia começou a ser entendida depois de 1517, ela já era entendida. Bom, a gente sabe, né, que, por exemplo, tem o John Huss, né, que era também um padre que contra a vontade da igreja, né, contra as ordens da igreja, ele começou a pregar na igreja, não em latim, porque tinha que pregar em latim, né? Ele falou: não, eu vou pregar na língua do povo. E ele também queria traduzir a Bíblia para a língua do povo. E ele, por causa disso, ele foi julgado, condenado à morte, né? Foi queimado na fogueira, né? Isso aconteceu, se não me engano, no século XIV, ano de 1300 e pouco. Então foi bem antes de Lutero. E tem outros reformadores aí, se a gente for ver a história, né? Muitas pessoas tentando entrar em conflito aí com a igreja, né? Dentro da igreja, questionando a autoridade dos que estavam liderando a igreja. No verbete que se chama Tradição Católica da Wikipédia, nós lemos que a Igreja Católica, para ela, né, a tradição é muito importante. Então ela diz assim, no seu catecismo, né, o Catecismo de São Pio X e o Catecismo da Igreja Católica do Papa Pio X, né? Isso foi mais ou menos em deixa eu ver aqui, 1300 e pouco? Não. Bom, não importa agora, né? Mas esse catecismo, ele diz o seguinte, olha só: para que o evangelho fosse permanentemente conservado íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos em união com o Papa. Então é assim que eles defendem, né? Que eles argumentam. Para que a palavra de Deus seja conservada e ensinada corretamente, os documentos dos concílios, os atos da Santa Sé, as palavras e os usos da Sagrada Liturgia e os escritos e afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição. Então é assim que os católicos se defendem, né? Nesse conflito, né, entre católicos e protestantes, eles se defendem dizendo que essa tradição veio mantida desde os apóstolos. Eles consideram que Pedro foi o primeiro Papa e assim por diante. Então eles estão falando aí dessa tradição, né? Que era tão importante aí para eles, né? Achei aqui o Papa Pio X é de 1800 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa, não é tão antiga assim, né, se a gente for ver. Bom, então esse é o catecismo da Igreja Católica. Agora, isso realmente, né, é importante para eles, essa tradição. É claro que para nós isso foi importante também, que houve essa tradição, porque afinal de contas eles guardaram as Escrituras. Nós só temos a Bíblia hoje porque os católicos guardaram, né? Os monges, né? Eles guardaram com todo cuidado, copiaram. Então não é um trabalho que deve ser menosprezado, né? Mas é como a gente disse, né? Havia conflitos ali de interesses que deveriam ser trabalhados. Isso só foi estourar de fato em 1517. Bom, nesses registros, se a gente for ver esses e outros registros dos catecismos, a gente vai ver então como eles confiam na tradição. Parece assim, né, dá a entender
que a tradição se torna mais importante do que a própria palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus contradiz a tradição da Igreja Católica, é a tradição que deve ser mantida. Sobre isso, Jesus, ele também critica os religiosos da sua época, né, já na sua época, dizendo assim, em Marcos 7,9: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Era assim que os escribas, os fariseus, os saduceus estavam fazendo. Jesus os repreendeu, dizendo: olha, vocês estão rejeitando os preceitos de Deus, que era a palavra de Deus escrita até aquele momento, em favor da sua própria tradição. Então, de certa forma, nós poderíamos dizer que os católicos correm o risco de fazer a mesma coisa. Se alguma coisa da tradição deles contraria a Bíblia, o que vai valer mais, a Bíblia ou a tradição deles? Segundo o que eles estão dizendo, a tradição deles é que vai valer, porque eles é que interpretaram, né? E nós não temos o direito, a autoridade, a capacidade de interpretar, né? Então essa é uma luta, é um conflito interno entre cristãos. Os católicos são de Cristo? Nós também somos, né? Todos, né, das outras igrejas são de Cristo? Nós também somos. E nós podemos usar o mesmo argumento de Paulo, porque nós também temos a revelação de Deus. Quem aqui já recebeu uma revelação de Deus? Poucos, né? Poucos receberam, né? E os demais nunca receberam? Todos nós recebemos, né? Aqui, ó. Quer revelação melhor do que essa? Uma revelação escrita, né? A palavra de Deus escrita é a revelação de Deus para nós. Aliás, não posso dizer que é a única, né? Mas, pelo menos nesses tempos nossos, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, é a única revelação que eu posso acreditar. Se de repente eu tiver um sonho, né? E Deus dizer para mim no sonho: Arildo, né? A Bíblia está falando assim, mas na verdade é de outro jeito. Ou se ele fala assim, mesmo sem questionar a Bíblia, né? Lá no sonho ele fala: Arildo, vai para a rua número tal, né? Que lá você vai encontrar uma pessoa assim, carregando um cântaro de água, e vai até lá, né? E tal. Eu não sei se eu vou acreditar não, né? Talvez eu vou tratar só como um sonho, né? Mas se isso estivesse escrito na Bíblia, com certeza eu acreditaria. Tudo que está escrito na Bíblia eu confio, né? É uma revelação confiável. Nós podemos dizer isto. E é por isso, né, com base nisto, que houve então a Reforma Protestante. O Lutero, né, ele lutou entrou em conflito contra as autoridades da igreja na época, e ele disse não, um dos 5 pontos da Reforma é sola scriptura, né? Ou seja, só a Escritura. É só a Escritura que é a autoridade, né? Não tem tradição, não tem nada que possa ser autoridade maior do que as Escrituras. Então nós podemos usar a mesma vantagem de Paulo, dizendo: nós também temos revelação, e a nossa revelação é a palavra de Deus, e nós podemos então nos permanecer com a nossa autoridade, né? Nossa autoridade de evangelizar, nossa autoridade de pregar, nossa autoridade de viver a nossa fé em Jesus Cristo, de acordo com o que a Bíblia diz e não com o que qualquer pessoa possa dizer, mesmo que ele seja aí uma pessoa importante. E uma terceira vantagem da qual Paulo se aproveitou para ele se manter firme, para ele confirmar a sua autoridade, é que ele tinha tudo para ser corajoso no serviço do Senhor. Ele tinha coragem. E a coragem que ele tinha não era uma coragem assim, daqueles que são malucos, né? Daqueles que são loucos, né? Como aquele homem que infelizmente morreu ali, porque foi lá no STF, né? Na Praça dos Três Poderes, com um rojão, vários rojões, né? E acabou morrendo ali na explosão. Ele teve coragem, né? Mas é uma coragem que não serviu para muita coisa, né? Aliás, prejudicou tanto ele quanto outras pessoas, né? Essa coragem não é
não tem base, né? Mas a coragem que Paulo tinha, ela tem uma base, né? Paulo teria coragem de ir lá no STF com uma bomba se Deus mandasse ele ir, né? Se tivesse escrito na Bíblia, né? Mas é claro que Paulo não fez isso, mas Paulo fez coisas talvez muito mais perigosas, né? Ele foi pregar em lugares que, né? Se você vê lá, por exemplo, em, acho que Gálatas, né? Ele fala, ele lutou contra leões, ele foi apedrejado, ele, né? Passou fome, né? Passou necessidade. Então, ele teve tantas coisas, né? Ele tinha coragem, e a coragem dele tinha uma base. Qual era a base? Ele estava sendo enviado pelo Senhor. O Senhor é que o enviou. É como Deus disse para Josué, né? Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares, né? Ser forte e corajoso, não te mandei eu, e assim por diante. Então, Paulo tinha também essa coragem, mas uma coragem com base, né? E ele então tinha tudo para ser corajoso. Nos versículos 9 a 11, ele dá essa ideia, porque diz assim: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. É isso que falavam do Paulo, né? Quando ele escreve uma carta, ele é valentão, né? Mas quando ele está aqui entre nós, ele é um cordeirinho, né? Então é isso que eles estavam falando. Parece aqueles políticos, né? Falando lá no Congresso, né? Então eu estava falando isso de Paulo. Vocês estão falando isso? Então quando eu for aí, vocês vão considerar o seguinte: do mesmo jeito que eu estou sendo corajoso aqui nas cartas, eu vou chegar aí com essa mesma coragem, né? Desafiou eles ali, né? Ele ficou firme porque ele tinha coragem, né? E aí ele falou assim, depois mais para frente ele fala, vamos ver se a coragem desse que estão falando agora vai se manter quando eu estiver aí, né? Ele fala, vocês querem que eu chegue aí com palavras brandas ou vocês querem que eu chegue com açoite, né? Com chicote, né? É claro que não é um chicote literal, mas ele ia fazer alguma coisa contra ele. Acho que alguém começou a tremer ali de medo do Paulo, né? Quando ele falou isso. Mas essa coragem que Paulo tinha, ela tinha uma base. Só para a gente entender um pouco, né, o que Paulo estava dizendo, por que as pessoas deveriam temê-lo, né? O que Paulo podia fazer contra eles? Ele ia chegar lá com uma metralhadora, não tinha na época, né? Com arco e flecha, ele ia chegar lá com soldados, né? O que ele podia fazer contra eles? Bom, lá em Gálatas 2:12, por exemplo, ele fala que ele está contando uma história, né? De Pedro. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Gálatas 2:12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, aqui tem um exemplo de Pedro, o grande apóstolo Pedro, com medo das pessoas que vinham da parte do Tiago. Então, quando ele vivia uma vida normal ali com os gentios, porque não tinha nada de errado, né? Mas quando chegou alguns da parte do Tiago, ele se afastou, ficou com medo. Medo de quê? Né? O que ele tinha medo do Tiago? Tiago se tornou líder da igreja em Jerusalém, ele era o irmão de Jesus, provavelmente, né? Talvez um irmão mais velho, porque quando José se casou com Maria, talvez ele era um viúvo, né? Já tinha filhos. Não sabemos, ou pode ser que Maria teve, né, mesmo mais filhos depois de Jesus, né? Não é impossível que tenha sido isso, mas o fato é que o Tiago, ele não era convertido, né? Pelo menos não demonstrava isso, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou líder da igreja. Então esse Tiago não é o Tiago que era discípulo de Jesus, aquele que ele morreu, né? Foi o primeiro que morreu ali decapitado. Mas o Tiago, irmão de Jesus, ele se tornou líder da igreja. Então, quando ele mandava, né, supervisores ali de vez em quando, e Pedro estava lá, na igreja de Antioquia, onde tinha muitos gentios, e Pedro ficou com medo. Medo de quê? Né? Você teria medo, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, se o pastor Gilberto mandasse alguém aqui para ver como que estava a igreja, né? O pastor Jorge, né, de Araçatuba, de repente ele manda alguém aqui para ver, eu vou mandar alguém para ver como é que está a igreja. Será que a gente ia, vamos varrer direitinho aqui, né? Vamos
vamos fazer uma pregação bem bonita aqui, bem, né, consistente, né? Bom, a nossa igreja já esteve em uma situação parecida, né? Quando o pastor Alden foi viajar e nós ficamos aqui sem nenhum pastor, né? Ninguém tinha, por exemplo, autorização para celebrar a Santa Ceia. Então, pessoas aqui ficaram para pregar, para ensinar a escola dominical, isso tinha. Mas para celebrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, precisava ser alguém que tinha essa autoridade de pastor. Então, de vez em quando vinha alguém de Araçatuba, né? Às vezes vinha o pastor, acho que era o pastor Litz, né, que era um alemão. Às vezes vinha, pastor alemão, olha que legal. Às vezes vinha o pastor Amaro, né, veio uma vez. Veio o pastor João, né, uma vez, né? E foi assim, até o pastor Alden voltar dos Estados Unidos, né? Porque nós passamos por isso, né? Vinha essa autoridade. Será que a gente ficava com medo quando vinha, né? Um pastor lá de Araçatuba, né? Do Instituto Bíblico, porque eles exerciam autoridade, não formalmente, né? Eu não ia chegar aqui com açoites nem nada, mas só o fato de ser alguém, né? Que vem de fora com autoridade, a gente sente algum medo. Então talvez é esse medo que Paulo está falando, né? 1 Coríntios 5:2, ele fala assim, ó: contudo andais vós enssoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tal ultraje praticou. Aqui em 1 Coríntios 5:2, Paulo está falando de uma disciplina que eles deveriam exercer sobre alguém que tinha pecado e não fizeram. Então ele estava dizendo, ó, quando eu chegar aí, essa disciplina vai ser exercida. Então eles podiam ter medo, né? E nós, a quem que nós devemos temer, né? Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É esse que nós devemos temer. E como, né, aqueles que estavam questionando a autoridade de Paulo, eles, né, poderiam fazer, né? Com certeza eles estavam pregando de uma forma muito eloquente, né? Eles tinham um carisma, né, que é quando você consegue convencer as pessoas, e eles estavam ganhando a liderança. Então Paulo tinha que confrontá-los para não desviá-los da fé. Mas Paulo então poderia dizer essa autoridade: eu tenho autoridade da palavra de Deus. Irmãos, se a gente for olhar na história, a gente vai ver que a autoridade na igreja, a igreja é uma instituição que a gente pode dizer que é um império, de fato é, né? E a igreja já chegou a exercer poderes poderes poderosos, né, poderia dizer, né? Poderes muito altos, né? Altos poderes, né? Por exemplo, né, no tempo da Inquisição, né, que eles condenavam pessoas assim, de qualquer maneira. Mas não é só a Igreja Católica que é culpada disso. A Igreja Protestante, a gente vê, por exemplo, no site Monergismo, lá eles lembram que Lutero, ele, logo depois da Reforma, ele recebeu apoio dos príncipes da Alemanha e ele apoiou esses príncipes a tomarem medidas repressivas contra qualquer movimento que tentasse afastar o Estado da Igreja. Porque a reforma de Lutero não foi só uma coisa espiritual, foi uma coisa política também. Se os políticos na época, né, quem exercia o poder na época, não apoiassem Lutero, ele não conseguia liderar, não conseguia, vamos dizer assim, ter sucesso nesse movimento dele. Então ele tinha o apoio das autoridades, né, daqueles que detinham o poder político na Alemanha. Foi por isso que deu certo. Muitos outros tentaram antes, não conseguiram. Então, no tempo de Lutero, uniram-se muitas coisas, inclusive o apoio aí dos políticos, né, dos que exerciam poder. E Lutero, vamos dizer assim, ele se tornou um ministro desse poder político. E ele, então, apoiava que eles tomassem medidas repressivas contra qualquer que quisesse afastar o Estado da Igreja. Então, se alguém quisesse ir contra a autoridade, né, ele apoiava medidas repressivas. Olha só que ironia, não é?
Ele estava lutando contra a autoridade repressiva da Igreja Católica, acabou então se afastando da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo precisava manter a autoridade da Igreja Protestante, que tinha nascido ali, estava na Alemanha, e se eles não tomassem essas medidas repressivas, ela poderia não manter a sua autoridade. Então essas consequências foram negativas, e isso manchou a causa nobre da reforma. Alguém aqui sabia disso? Então, e agora você vai ficar meio assim, né? Quando fala de Lutero, porque realmente... Agora pensa se eu e você estivéssemos no lugar de Lutero. Será que nós não faríamos a mesma coisa? De repente, né, um presidente cristão, ele assume o poder e ele chama você para ser um ministro dele, né? E aí ele vai, com certeza, vai reprimir aqueles que querem derrubar esse governo, né? Então vai ter muita gente querendo derrubar o governo, né? E muitos que são nossos inimigos. E como que nós faríamos, né? Então foi a atitude de Lutero. E o Calvino, né? O Calvino, ele também se tornou um ministro de um poder político ali na Suíça, né? Qual é a capital da Suíça mesmo? Ninguém sabe. Não é ruim em geografia. Hã? Como? Não, é da Suécia, lógico. Suíça fugiu o nome agora. Alguém vai lembrar, pode pesquisar no Google aí. Não vai ser pecado, não. A capital da Suíça. Bom, ele estava lá, né? E ali ele instituiu um poder, tinha um homem muito influente ali, um político importante, e ele chamou o Calvino porque ele queria instituir um governo cristão. Berna, Suíça? Ah, é? Então tem outra cidade importante na Suíça que não é a capital. Genebra, isso, que era a capital na época, né? Então a primeira capital, talvez, né? A cidade mais importante era Genebra. Então ele estava lá em Genebra e ele era, né, Calvino, vocês sabem, foi um importante político do século XVII, né? E ele, então ele sabia de tudo sobre a Bíblia, sabia de tudo, ele escreveu as Institutas, né? Se você ainda não leu, leia. Eu também ainda não li, mas eu pretendo ler. Vai ser um sacrifício, porque é muito grande, mas tem muitas coisas importantes sobre Calvino. Mas o Calvino, ele se tornou um super-ministro daquele homem que estava no poder ali na Suíça, lá em... esqueci de novo. Genebra, né? Lá em Genebra. E olha só o que o livro, que se chama O Cristianismo através dos Séculos, fala sobre essa história. Isso é muito grave. Para garantir a eficácia do seu sistema, o sistema de uma cidade santa, né, que seria Genebra, Calvino estabeleceu penalidades severas. 28 pessoas foram executadas e 76 exiladas em 1546. Revolta-me o exemplo de como se procede nesta cidade o emprego da violência contra os anabatistas. Vocês sabem que eram os anabatistas? Eles eram chamados assim, é um nome pejorativo, né? Anabatistas seriam como a negação do batismo, né? Eram o que talvez dissessem, os negacionistas, né? Eles eram os negacionistas, chamados de negacionistas. O que eram os anabatistas? É algo parecido com a Igreja Batista de hoje, que eles não aceitam o batismo de crianças, né? Porque a pessoa tem que crescer, e quando ela crescer e for suficiente, puder entender suficientemente, aí sim ser batizada. E a nossa igreja também crê nisto. Nós seríamos entre os anabatistas se estivéssemos na Genebra daquele tempo. E uma coisa interessante aqui, as consequências, aqui é o testemunho de alguém falando, né? Eu mesmo vi arrastarem para o cadafalso. Cadafalso era o lugar que pessoas iam para ser enforcadas, né? Subiam lá na plataforma e depois colocava a corda e eram enforcadas. Eu mesmo vi arrastarem para o cadafalso. Isso vai fazer muito sentido para vocês agora. Uma mulher de 80 anos, com sua filha, esta, mãe de 6 filhos, que não cometeu outro crime senão o de negar o batismo de crianças. Soa familiar para vocês isso?
Calvino apoiou isso. E agora, você não vai mais acreditar no Calvino? Vai condenar o Calvino? E se você estivesse no lugar dele na época, né, o que você faria? A gente não sabe, né? Mas o fato, irmãos, é que conflitos na igreja existem. Na igreja cristã. Nós vamos duvidar da conversão de Calvino? Da conversão de Lutero? Não, né? Porque se eles não se converterem, imagina nós, né? Então, todo mundo vai para o inferno, né? É claro que nós não fizemos o que eles fizeram, essas coisas aqui, né? Mas se nós estivéssemos no lugar dele, será que faríamos isso também? Bom, é isso, irmãos, é para dizer que a igreja, sim, tem conflitos. Há muitos conflitos que vamos enfrentar, mas essas vantagens que Paulo falou, para nós nos mantermos firmes, né? Com poder ou sem poder de influenciar outras pessoas, mas o poder principal que nós queremos é o poder de nós, da nossa liberdade, vamos dizer assim, de crer naquilo que nós cremos, na palavra de Deus. E ninguém pode nos impedir, porque nós somos de Cristo, porque nós temos autoridade da revelação de Deus, na palavra de Deus escrita. E nós temos coragem, pelo menos deveríamos ter coragem, para nos manter firmes no serviço do Senhor, assim como Paulo. Então essas três vantagens nós também, que Paulo tinha, nós também podemos ter. E que possamos usar então essas vantagens para a glória de Deus, para nos mantermos firmes. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós pertencemos realmente a Cristo, né? Que nós estamos de fato confiando nele, porque senão a nossa coragem, né, ela vai ser uma coragem como aquele homem que foi lá no STF, né? Uma coragem que não levou a nada. Que a nossa coragem seja baseada na revelação de Deus, naquilo que Deus quer para nós. Amém? Possamos vencer todos os conflitos dentro da igreja. Nossa igreja bíblica tem conflitos? Tem, né? Tão pequenininha assim, né? Mas tem. E sempre vai ter, irmãos, né? Só quando Jesus voltar e colocar no lugar todas as coisas, colocar os pingos dos is, né? Restaurar todas as coisas, aí sim não haverá mais conflitos. Mas até lá, que nós possamos defender a nossa autoridade, mas a nossa autoridade legítima, né? Que seja de acordo com a revelação de Deus. Amém? Deus abençoe.